Olá, pessoal! Depois então da gente falar das características de um Data Warehouse e entendemos um pouco melhor da necessidade de repositórios desse tipo para sistemas de apoio à decisão e aplicações de inteligência de negócio, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a modelagem de um Data Warehouse. A gente já discutiu um pouco disso no vídeo passado, na aula passada, em que a gente destaquei algumas coisas em que a modelagem de um Data Warehouse ela é um pouco diferente dos bancos de dados tradicionais que a gente está acostumado, né, os bancos de dados relacionais, transacionais que a gente utiliza via de regra, tá? Então na aula de hoje nós vamos entender um pouco melhor como é feita essa modelagem e a gente vai ver alguns aspectos interessantes e importantes que a gente deve entender para realizar corretamente a modelagem de um Data Warehouse. Bom, vamos lá então. Antes da gente começar, né, a gente tem que falar um pouquinho sobre, relembrar um pouco, né, a gente destacou isso daqui um pouquinho no último vídeo, falar um pouco sobre os dados dentro de um Data Warehouse. Né? A gente falou na última aula a questão dos dados, das operações típicas que a gente faz com o Data Warehouse, do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? E comparamos um pouco isso com os bancos de dados tradicionais, certo? Em Data Warehouse, tá, pessoal, isso aqui eu já falei, né, uma vez que a gente utiliza dados de um Data Warehouse para realizar alguma análise, né, para trazer algum fato novo, algum conhecimento novo aos tomadores de decisão, via de regra, tá? Então a gente deve sempre garantir a qualidade dos dados em um Data Warehouse. Tá? É aquilo que eu já falei, né? A gente tem aquela máxima que diz que garbage in, garbage out, ou seja, quando a gente vai utilizar um sistema de apoio à decisão, que a gente vai utilizar dados para apoiar a tomada de decisão, né? Via de regra a gente vai utilizar modelos estatísticos, modelos baseados em aprendizado de máquina. Então o que a gente precisa ter em mente? Que se na entrada do meu sistema, que vai entender melhor os dados, que vai me dar insumo para apoio à tomada de decisão, eu jogar dados que são espúrios, dados que eu não consigo garantir a qualidade, então de maneira análoga, eu vou ter do outro lado padrões espúrios, padrões que não têm qualidade, certo? Então eu preciso garantir que na entrada eu tenho dados de qualidade para construir modelos de qualidade para que ele consiga me dar algum conhecimento de qualidade, algo realmente novo na outra ponta, tá? Na ponta em que eu vou ter de fato os padrões e tudo que eu preciso para apoio à tomada de decisão, perfeito? Bom, então quando a gente está lidando com Data Warehouse, né, a gente tem essa preocupação constante de garantir a qualidade dos nossos dados, tá? Então a gente tem sempre que ter essa preocupação constante em garantir a qualidade dos nossos dados, tá? A gente tem alguns fatores que sabidamente podem afetar a qualidade dos dados, tá? Aqui eu resumi alguns, mas tem alguns outros que invariavelmente a gente vai lidar, perfeito? Primeiro é a acurácia dos dados, né? Garantir que aqueles meus dados eles são de fato relevantes, que estão corretos, né? Tem a ver com a corretude dos meus dados. Completude, né? Ou seja, garantir que eu tenho todos os dados necessários para fazer a análise a que eu me disponho, né? Aquilo que eu pretendo fazer. A consistência dos meus dados, né? Garantir que temporalmente que eu consigo garantir que aqueles dados são consistentes, que não há conflito de informações presentes nos meus dados. Tá? A atualização dos meus dados, né, que é uma garantia, uma qualidade que em inglês é chamada de timeliness, né? Garantir que aqueles meus dados estão constantemente atualizados, que aquilo dali eu garanto que não há dado desatualizado na minha base, certo? Que os meus dados estão igualmente atualizados, isso também é importante, né? Eu não posso atualizar só uma parte dos meus dados e esquecer de outras bases, né? De ter atualização temporal de outras bases. A relevância dos meus dados, né? Eu tenho que garantir que os dados que eu estou lidando, eles são relevantes para aquela minha análise, né? Garantir que eu não estou colocando dados irrelevantes na minha análise. Redundância nos dados, tá? E aqui a gente coloca pouca ilimitada redundância, como a gente já discutiu, né? Um Data Warehouse ele tem, via de regra, redundância de dados, isso daqui é inevitável, tá? Mas eu tenho que sempre tentar garantir que essa redundância ela é pouca e limitada, tá? Para quê? Para eu não gastar espaço e tempo de processamento desnecessários à minha análise. Correto? Lembrando que redundância de dados também é uma coisa que está intimamente ligada à consistência dos dados.
Tá? Então, geralmente, quando a gente tem redundância, eu preciso ter um trabalho muito grande para garantir também a consistência, tá? Para garantir que os dados redundantes são consistentes entre si, perfeito? Para que eu não tenha o dado atualizado em uma tabela e esquecer de atualizar na outra, tá? Então, a redundância, por isso que a gente reforça sempre que é pouca e limitada, tá? É sempre tentar evitar, mas como muitas vezes, e a gente vai ver isso na prática, é impossível evitar a redundância de dados, né, num data warehouse, então a gente tem sempre que tentar deixar isso o mínimo possível, perfeito? Outra coisa, a interpretabilidade dos meus dados, né, isso daqui a gente tem sempre que tentar deixar os nossos dados armazenados dentro de um data warehouse da melhor maneira possível, né, ter sempre uma descrição das nossas tabelas, dos nossos atributos, da melhor maneira possível, que eles sejam interpretáveis, que quem leia o nome de uma tabela, de um atributo, consiga entender o que está exposto ali, né? E a acessibilidade dos nossos dados, né? Deixar os dados acessíveis a quem vai utilizá-lo, aos modelos que serão utilizados, tá? E como eu já disse, esses daqui são alguns dos fatores, mas são coisas que a gente tem que ficar de olho na medida em que a gente estiver fazendo aplicações de Data Warehouse, perfeito? Bom, quando a gente fala de um Data Warehouse, né, ele não é uma simples base de dados, como a gente já falou, né? Existe uma série de coisas que a gente tem que fazer, né, para conseguir construir um Data Warehouse. Ele é um pouco mais... como a gente já discutiu isso anteriormente, né, a modelagem de um Data Warehouse ela é diferente da modelagem de um banco de dados transacional, relacional, que a gente está acostumado, tá? Então, só para a gente lembrar, né, a gente tem diferentes fontes de dados operacionais, esses daqui são os nossos dados, geralmente, né, transacionais aqui, certo? Então, aqui eu tenho dados transacionais, via de regra, tá? Que são bases de dados aqui relacionais, tá? Então, esse daqui, geralmente, são todas essas bases de dados que a gente tem aqui, né? Usualmente, mas não exclusivamente, são bases de dados relacionais, tá? Posso ter outro tipo de fonte de dados? Sim, a gente já discutiu sobre isso, né? Em que eu posso utilizar, por exemplo, bases de dados que sequer são estruturados, né? Eu posso obter dados de redes sociais, por exemplo, da internet, por exemplo, que são fontes de dados que usualmente a fonte por si só já é não estruturado, né? O dado textual por si só, eu não tenho uma estrutura única, né? Digamos assim, a gente pode entender dessa forma, para todos os dados que eu vá coletar, né? E geralmente essas bases de dados, elas não, quando a gente guarda textos que coleta da internet, né? A gente geralmente não utiliza base de dados relacionais. Mas por enquanto, por simplicidade, vamos assumir, né, que esses caras aqui são bases de dados relacionais para a gente, perfeito? Bom, uma vez que eu tenho esses dados, né, tenho as bases de dados que eu vou utilizar para consultar e construir o meu Data Warehouse, né? Eu tenho aqui uma fase de preparação dos nossos dados, né? A famosa ETL, né? Extração, transformação e carga, né? Extraction, Transformation e Load aqui, né? Do inglês, certo? Que vai transformar esses dados operacionais em dados informacionais, né? E aí tem aquela diferença que a gente já discutiu, né? Que a modelagem dos dados ela é um pouco diferente, nós vamos entender isso nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, tá? Buscando sempre utilizar dimensões em conformidade, isso aqui vai ser um dos temas que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje, tá bom? E o objetivo que a gente tem aqui, maximizar o throughput, né? Ou seja, maximizar a entrega de consultas, maximizar a entrega de dados, digamos assim, deixar as consultas mais leves, mais fáceis, facilitar que seja feita a consulta a essas bases de dados, tá? E igualmente, a gente tem sempre que preocupar principalmente com integridade dos nossos dados e consistência dos nossos dados, tá? Bom, isso daqui é o que a gente chama de camada de preparação de dados, digamos assim, de um Data Warehouse, e a gente tem aqui as camadas, né? A camada, digamos assim, de apresentação dos nossos dados, né? Onde a gente, em projetos de BI, isso aqui vai ser o que vai ser consultado, né? Aplicações de BI vão consultar isso que está nessa camada de apresentação dos nossos dados, tá? Então aqui é onde vai estar o nosso modelo dimensional, tá?
e a gente vai entender o que é isso na aula de hoje, certo? Modelo dimensional Star Schema, usualmente a gente utiliza esse modelo de estrela e a gente vai entender isso, vai ser um dos temas desse vídeo de hoje. Ou um cubolap, tá? A gente também vai falar um pouquinho da modelagem de cubos nessas aulas, tá joia? A gente tem aqui os nossos dados atômicos e dados sumarizados, perfeito? Também nós vamos falar mais sobre isso. Baseado em um processo de negócio, também a gente já falou, né, que a modelagem do nosso BI, né, do nosso Data Warehouse, ele é baseado no meu negócio, naquilo que eu quero representar, né, e isso a gente vai entender nessa aula de hoje. E o objetivo desse cara aqui é que seja principalmente de fácil utilização, tá? Aqui eu estou preocupado com que o meu Data Warehouse seja facilmente utilizado por essas aplicações que vão utilizá-lo. Perfeito? E aqui nessa outra ponta, né, a gente tem aqui as aplicações de Business Intelligence, né, de apoio à decisão, que vão utilizar esses dados. Consultas, relatórios, analytics e mineração de dados principalmente. Tá joia? Então, o que nós vamos falar aqui hoje, né, um pouquinho desses caras aqui, tá? De como a gente consegue modelar os nossos dados para um Data Warehouse, para a gente conseguir utilizar isso daqui na prática. Esses caras aqui, de extração, transformação e carga, isso daqui nós vamos falar mais especificamente em vídeos futuros. Tá joia? Bom, uma das coisas que a gente tem que falar, né, sobre Data Warehouse atuais, né, digamos assim, né, quando a gente está falando de aplicações mais modernas de um Data Warehouse, um termo muito comum que a gente utiliza e que por vezes é até confundido com um Data Warehouse, né, a gente consegue ver em alguns lugares esses termos sendo utilizados meio que indistintamente, mas é bom a gente definir o que é um Data Mart, tá? De início, lá no começo, né, a construção de um Data Warehouse assumia que seria um projeto integrado, monolítico, né, ou seja, com uma única fonte, digamos assim, né, no qual o modelo único contemplaria com todos os detalhes as informações de fato e as respectivas dimensões, tá? Então, fato e dimensões, nós ainda vamos definir mais esses caras, beleza? Esse tipo de projeto, ele demandava grandes investimentos sem nenhum retorno palpável em curto prazo. Por quê? Quando se pensa para um problema complexo, né, uma solução única, uma única fonte de dados que vai resolver todo e qualquer problema de uma determinada instituição, né, da minha corporação, isso, em geral, leva muito tempo para ser modelado, leva muito tempo para ser não só modelado, mas também implementado, né? Fica difícil fazer tudo com uma única fonte, tá? Então, para se conseguir retornos em prazos menores, né, partiu-se para a construção do que é chamado de Data Mart, tá? Vamos entender melhor o que é esse Data Mart. Ele pode ser encarado como um subconjunto de um Data Warehouse, tá? Onde eu vou tratar em um mesmo Data Mart um assunto, tá? Em especial, ou diferentes níveis de sumarização dos meus dados. Mas, em geral, a gente tem dentro de um Data Mart, né, de uma determinada corporação, um assunto sendo modelado, tá? Um Data Mart, então, a gente pode entender, né, como um Data Warehouse orientado por assunto ou por área organizacional, né? Ou por vezes a gente pode entender como um mini DW, né, uma versão reduzida de um Data Warehouse concentrado por um departamento. Então, é literalmente como se eu pegasse a minha corporação e fizesse diferentes Data Warehouses, digamos assim, que fosse atender a necessidade de diferentes áreas da minha empresa, diferentes áreas da minha corporação, tá? Todos esses caras aqui, eles compartilham as mesmas características que os dados do DW de maneira geral, né? Ou seja, eles são orientados a assunto, integrados, não voláteis e históricos, né? O que isso daqui quer dizer? Orientado a assunto. Dentro de um Data Mart eu tenho ali um único assunto sendo tratado, um único assunto sendo modelado. Integrados, percebam que esses caras se comunicam entre si, né? Então esse cara aqui consegue puxar dados desse outro cara e assim por diante, né?
Então todos esses dados aqui, eles são integrados, tá? Não voláteis, não existe volatilidade, basicamente eu não apago dados, tá? Os dados eles não são voláteis, eu não modifico, não apago os dados que estão dentro desses caras, como a gente já discutiu dentro do nosso, da definição de Data Warehouse, né? E históricos, né? Dentro de cada um deles, eles estão modelados por assunto, né? Aqui dentro desse primeiro cara aqui, por exemplo, eu estou guardando dados da área do departamento de vendas da minha empresa, aqui do departamento de pessoal da minha empresa. Então, esses caras aqui têm todas as ocorrências, né, que por acaso possam interessar a área de cada uma dessas áreas, né, que está sendo modelada, né, que está sendo consultada por alguém, por algum tomador de decisão em algum momento. E os dados são históricos, eu não apago os dados, né, como a gente já discutiu, né, os dados de um Data Warehouse, em geral, eles são associados a um determinado timestamp, né? Uma determinada marca de tempo mesmo, né? Eu guardo quando que ocorreu aquela informação. Quando existe alguma alteração daquela informação, de uma informação dentro do meu Data Warehouse, eu simplesmente crio uma nova entrada dentro do meu Data Warehouse, né? Associada a um outro intervalo de tempo, beleza? A gente vai modelar alguns probleminhas mais adiante e acho que isso daqui vai ficar mais claro como que a gente consegue guardar essa questão dos dados históricos dentro de um mesmo Data Warehouse, perfeito? E a criação dos nossos data marts, né, eles são como subconjuntos do meu Data Warehouse, certo? Isso daqui está relacionado à questão de desempenho, né, e descentralização de acesso. Essas duas coisas aqui estão intimamente ligadas, tá? Então, uma vez que eu tenho aqui, né, dentro de um data mart, né, um subconjunto do meu Data Warehouse, né, eu tenho uma base grande, eu quebro ela em bases menores, né? Então esses caras, essas minhas bases menores, digamos assim, que está representada aí na figura para vocês, né, eu consigo construí-la em menor tempo, isso é legal, né? Eu consigo e quebrando um problema grande, é meio que a técnica de dividir para conquistar, a gente pode entender dessa forma, né? Eu tenho um problema grande a ser modelado e eu vou quebrando esse meu problema em subproblemas, tá? É como se eu peguei a minha empresa como um todo que eu quero modelar orientada por assuntos, né? Eu pego os diferentes departamentos, ou as diferentes áreas, ou diferentes conjuntos de assuntos que se relacionam, digamos assim, e a gente modela dentro de um data mart, dentro de um mini DW, digamos assim, tá? E aí eu consigo fazer com que esses caras se comuniquem, e isso facilita para mim não só a modelagem desse meu problema, mas também essa questão da descentralização do acesso, né, que a gente destacou aqui. Então, quando eu faço um acesso descentralizado, né, eu tenho bases de dados separadas, digamos assim, isso fica mais leve, né? A consulta fica mais fácil, certo? Então, o desempenho também é otimizado. Perfeito? Então percebam que a utilização de data mart ele veio para facilitar a modelagem de um data warehouse, a consulta e o tempo de consulta, né, e o desempenho desses sistemas como um todo. Isso casa com aquela necessidade que a gente tem de maximizar o throughput, né, de entregar a informação em menor tempo possível. Perfeito? Então por isso que os data marts eles são muito utilizados em modelagens atuais de data warehouse. Beleza? Bom, então vamos continuar aqui para a gente entender um pouco melhor essa questão da modelagem dimensional dos nossos Data Warehouse, tá? Bom, esses caras, né, modelagem dimensional, né, ela é uma técnica de projeto de banco de dados, de modelagem de dados, né, que foi desenvolvida para dar suporte a consultas em um Data Warehouse, tá? Essa modelagem dimensional, esse cara aqui, ela assume, né, que a gente quer fornecer para os nossos usuários dados compreensíveis, certo? Então eu quero que o usuário entenda, uma vez que ele faz uma consulta, essa consulta seja primeiro de fácil proposição, que seja fácil o usuário propor, criar a consulta, que seja intuitiva a criação da consulta ao meu Data Warehouse, tá? E que, de forma análoga, né, quando ele recebe o resultado da consulta, que ele consiga compreender facilmente
os dados contidos na resposta àquela consulta. Tá? E além disso, né, essa modelagem dimensional, ela fornece para o usuário o desempenho melhor, a gente já discutiu sobre isso, né? O desempenho melhor em consultas. Principalmente por esses dois caras aqui, ó. Redundância nos dados, tá? Então, o fato de não ter que consultar diferentes tabelas para responder uma consulta aumenta o tempo de resposta, né? Então melhora o desempenho. E o modelo desnormalizado também facilita muito, né? A formalização das respostas para o usuário como um todo. Tá, joia? Nós vamos entender isso aqui melhor, acho que isso aqui fica melhor entendido na prática mais adiante. Tá? Bom, os modelos dimensionais são muitas vezes instanciados em SGBDs relacionais como a gente está utilizado, como a gente está acostumado a utilizar, né? Então, sei lá, pensa num SGBD qualquer que você utilize. Utilizo Postgres, utilizo MySQL, utilizo Oracle. Eu vou utilizar esses mesmos SGBDs comuns que eu estou acostumado a utilizar para modelar um DW? Sim, vai. Tá? Em geral, a gente consegue fazer isso sem maiores problemas. Tá? Tanto é que a gente consegue representar os nossos data warehouses por meio de diagramas entidade-relacionamento. Tá? Aqueles diagramas ER que a gente está acostumado a realizar, está acostumado a utilizar, nós vamos utilizar esses mesmos caras para modelar bancos de dados em formatos de data warehouse. Beleza? Esses caras, né, esse data warehouse, eles diferem dos modelos, aqueles modelos lá que seguem as 3 formas normais, né, por serem desnormalizados, tá? Então, essencialmente, quando a gente vai modelar, a gente não vai levar em consideração aquelas 3 formas normais que a gente tá acostumado, né, para evitar a redundância dos dados e tudo mais. Não vou entrar em detalhe nisso aqui, mas aquelas 3 formas normais que a gente está utilizado a utilizar, né, está acostumado a utilizar quando lida com modelagem de banco de dados relacionais. Tá joia? Bom, o modelo dimensional, né, o que ele possui para a gente fazer uma modelagem dimensional? Primeira coisa que a gente tem é um conjunto de dimensões que vão determinar o contexto das medidas que a gente vai armazenar nesses nossos bancos de dados, tá? E a gente tem também um conjunto de medidas numéricas, que são os nossos fatos, que são objetivos das análises, tá? Então, essas medidas, né, a gente pode definir em função das dimensões. Então, vamos ver no exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil, tá? Imagina que eu quero armazenar, né, que eu quero guardar dentro de uma tabela o lucro obtido da venda de um produto, onde o lucro é a medida e o produto é a dimensão, tá? Então, eu tenho aqui numa tabela, que a gente está chamando aqui de tabela de fato, tá? E a gente vai entender isso, né? Onde eu tenho aqui como colunas a loja, o produto, o dia, a quantidade vendida e o valor da venda. Tá? Loja, produto e dia são dimensões do fato sendo guardado. Tá? Então o fato aqui eu posso interpretar essa tabela fato como uma tabela fato de venda. Tá? Então aqui o fato é quem está guardando para mim, está armazenando o que está sendo... O nome já é bastante sugestivo, né? É um fato que eu quero ter, eu quero entender aquele fato ocorrido dentro da minha corporação. É aquele cara que eu quero analisar, que eu quero guardar, que é importante para mim. Então, a gente vai ter uma tabela fato relacionado àquilo que é importante que eu entenda, que eu tenha um rastreamento, digamos assim, de ocorrências dentro da minha corporação. Tá? Então aqui essa tabela fato é a tabela fato relacionada à venda realizadas dentro da minha loja, dentro da minha empresa e assim por diante. Tá? Repara que aqui eu tenho as tabelas de dimensão. Tá? Quem que são as tabelas de dimensão? O que é uma dimensão dentro de um data warehouse? São aqueles caras, né, que vão lhe dar o
contexto da ocorrência daquilo dali, tá? Então perceba aqui o que é dimensão para mim. É a loja, o produto e o dia, tá? Percebam então, esse daqui a gente já tinha comentado anteriormente, né, que toda ocorrência que eu tenho dentro de um data warehouse, né, eu tenho uma data associada àquilo dali, tá? Eu vou guardar a informação temporal sobre aquilo que eu estou analisando, tá? Então, em geral, vamos voltar aqui para a gente entender isso daqui melhor. A informação que eu tenho sendo guardada nessa minha tabela aqui é sobre um fato, certo? Que é sobre as vendas, por exemplo, né? Perceba que eu tenho um conjunto, isso aqui é uma tabela mesmo, esse aqui eu posso encarar como um atributo, certo? Cada um desses caras aqui é uma referência para outra tabela, tá? Então aqui eu vou ter uma referência para a loja, aqui eu vou ter uma referência para o produto e aqui eu vou ter uma referência para a data, tá? Perceba que aqui, ó, eu tenho uma tabela que vai me guardar exclusivamente uma data, tá? Então eu vou ter uma série de... cada entrada nessa minha tabela, que aqui eu estou chamando de dia, tá? Vai ser uma data específica, ela vai ter uma chave própria. Cada data que eu tenha, né, sendo guardada, né, dentro desse meu espectro temporal, né, dentro dessa minha janela de tempo, eu vou ter uma entrada dentro dessa minha base de dados, tá joia? De forma análoga, o meu produto, né, também eu vou ter ali guardado, vou ter uma tabela onde eu tenho mapeados todos os meus produtos, cada qual com as suas características, cada qual com a sua chave própria. E aqui a loja, né, também eu vou ter, imagina que eu tenho uma série de lojas, né, uma série de filiais, por exemplo, de uma mesma empresa, né, cada uma delas vai estar cadastrada aqui como, por exemplo, seu endereço, o gestor responsável e assim por diante, cada uma com a sua chave própria, tá joia? Então perceba que essas três colunas que eu tenho aqui referem-se a dimensões desse fato, tá? Dessa minha venda. Aqui eu vou ter duas medidas sendo guardadas dentro da minha tabela fato, que são a quantidade vendida e o valor vendido dentro daquela minha venda, tá joia? Então olha só, aqui nesses dois caras aqui são medidas próprias dessa minha tabela fato. Elas não estão armazenadas em nenhuma dimensão. São características próprias dessa minha tabela fato. São colunas que eu crio, valores que eu quantifico para cada entrada dessa minha tabela fato. É fácil da gente entender, né? Quantidade vendida por dia daquele produto naquela loja e o valor vendido por dia daquele produto naquela loja. Tá joia? Então, cada entrada que eu tenho aqui é um fato, é uma ocorrência que eu quero quantificar dentro dessa minha empresa. Tá bom? Então, ó, para a gente relembrar então, para a gente entender o que é importante a gente entender aqui, o que é um fato, aquilo que eu quero analisar, aquilo que eu quero verificar, aquilo que eu quero quantificar dentro da minha corporação. As dimensões é tudo aquilo que dá o contexto, são as características que dão o contexto daquela ocorrência. Eu tenho as medidas que eu guardo dentro da minha tabela fato, tá? Então, aqui eu quero verificar, né, qual que foi, por exemplo, a quantidade vendida e o valor. São medidas numéricas, tá, pessoal? Então, são medidas numéricas. Sempre que eu guardo aqui, são medidas numéricas, tá? E aqui eu tenho como fato, né, aquela minha principal, né? Qual que é o valor vendido por daquele produto em cada loja da minha empresa em cada um dos dias. Beleza? Bom, para a gente entender melhor então, né, vamos ver alguns exemplos aqui, né, de dimensões, por exemplo, né? Então, uma dimensão, uma perspectiva, né, que a gente pode entender como uma visão, né, aquilo que vai me dar o contexto da minha análise, tá? Aquilo que vai me dar o contexto daquilo que eu quero analisar, né? Então, aqui a gente tem a nossa tabela de fatos vendas, igual a gente tinha visto aqui, né, com algumas chaves estrangeiras para outras tabelas, como o código do produto, código da loja e código do dia, né? Então,
para a gente entender aqui, né, eu tenho diferentes tabelas sendo referenciadas, né? Reparem que aqui eu tenho chaves estrangeiras, né? Eu tenho um FKzinho aqui, são as nossas famosas foreign key, né? São chaves para as chaves primárias de outras tabelas, né? Então eu tenho aqui dia, mês e ano, né? Perceba que aqui eu tenho uma herança entre essas tabelas, uma interligação entre essas tabelas, né? Onde eu tenho aqui as diferentes características, né, sendo mapeadas, né? Mas reparem que isso aqui vai me dar uma informação temporal. Isso quer dizer o seguinte: cada combinação de dia, mês e ano, eu vou ter uma chave própria dentro dessa minha tabelinha aqui, que vai ser referenciada pela minha tabela fato aqui. Tá joia? Então, esse cara aqui, né, essa foreign key aqui, ela está referenciando uma perspectiva, que é a perspectiva temporal da minha análise. Tá? Então, eu tenho aqui uma análise do dia que está ocorrendo a minha venda, tá? Uma determinada venda. De forma análoga, aqui eu tenho uma foreign key para uma loja, esse cara aqui, né, que por sua vez utiliza uma informação de uma região, né, em qual região que está associada essa loja, né? Perceba que eu tenho uma herança aqui, tá? Entre esses caras. E aqui na loja tem informações como, por exemplo, a chave dessa minha loja, né? Qual que é a chave primária, né? Qual que é o código que identifica essa minha loja, o nome da loja, o endereço, a cidade, o estado, o código, né? Eu tenho um código da minha loja e a região a que ela está associada, tá? De maneira análoga, né, eu tenho aqui o produto também, teria aqui as informações do meu produto, eu poderia ter outras tabelas associadas a ela, né, como a categoria, a marca e assim por diante, tá? Então percebam que aqui as dimensões em geral, dentro de uma tabela fato, são representadas por chaves estrangeiras que referenciam outras tabelas. E nessas tabelas eu vou ter armazenadas informações que vão me dar a perspectiva, a informação. É como se cada um desses caras que eu tenho aqui dentro das minhas tabelas de dimensão fosse uma visão sobre aquela ocorrência. Tá? Uma visão que eu digo, por exemplo, aqui eu tenho uma visão, na tabela dia, por exemplo, né? Eu tenho uma visão temporal sobre a minha venda, tá? Eu consigo enxergar ali o tempo, quando foi que foi realizada aquela venda, tá? Uma perspectiva temporal. Aqui eu tenho a perspectiva da loja, né? Onde foi realizada aquela loja? Qual loja fez a venda, né? E aqui a perspectiva sobre o produto, tá? Então aqui eu tenho informação de qual produto foi vendido. Eu consigo enxergar do ponto de vista do produto vendido naquele caso. Tá joia? Então as dimensões, cada uma delas, percebam que são tabelas que eu vou guardar dentro do meu banco de dados, que eu consigo modelar com o modelo entidade relacionamento comum, tá? Mas que eu consigo guardar informações específicas sobre as diferentes perspectivas que eu tenho sobre um determinado produto, tá? Então eu vou criar tantas dimensões quantas forem necessárias, onde eu vou guardar, vou armazenar as informações que estão relacionadas àquele fato que eu estou monitorando sobre a minha empresa. Tudo bem? Então, uma determinada dimensão, ela vai me dar uma perspectiva de análise. Eu consigo, então, analisar aqui as minhas diferentes vendas por dia, por loja e por produto. Perfeito? Bom, as minhas dimensões, então, né, eu vou ter aqui a minha chave, isso daqui a gente vai falar melhor, tá, mas é o que a gente chama de um star schema, tá? Eu tenho aqui as minhas tabelas, percebam que eu tenho aqui, só para a gente entender, né, nós vamos falar um pouquinho melhor, mas é um modelo estrela porque eu tenho aqui meio que centralizado a minha tabela fato e ligada a elas, né, a essa minha tabela de fatos, eu tenho as minhas diferentes dimensões aqui, tá? Então, imagina que eu tenho aqui a minha tabela de vendas, né? Nessa minha tabela eu tenho aqui uma chave para filial, uma chave para o produto e minha chave de tempo, tá? Para minha filial, aqui na minha tabela filial, essa daqui é a minha dimensão, na primeira dimensão que eu estou me referenciando, eu tenho aqui a chave da minha filial, o nome da filial, cidade, estado, região e país. Tenho aqui a minha dimensão de produto, tá? Que está sendo referenciada aqui.
Então essa aqui é outra dimensão que eu tenho, onde eu tenho aqui a chave do produto, o nome do produto, a marca, a categoria e departamento. Aqui esse produto está associado. O tempo, né? Eu tenho aqui o dia, mês, trimestre, semestre e ano, sendo informações guardadas. Então perceba que essas informações elas vêm aqui, né? São chaves que eu utilizo, né, para referenciar outras tabelas. Percebam que aqui, ó, eu tenho uma primary key associada a cada um desses caras. E a gente vai entender melhor como que é isso daqui, tá? Mas basicamente é uma combinação desses caras aqui que vai me dar uma referência para uma determinada venda na minha tabela de fatos, tá? Só para a gente entender como que isso daqui vai ser utilizado depois, beleza? Mas o que interessa para a gente é isso daqui, né? Essa foreign key está me ligando a essa chave primária aqui de cima, certo? Essa foreign key de produto, ela está me referenciando a essa chave primária aqui de cima, certo? E essa foreign key aqui de tempo, ela está me referenciando a essa chave primária de tempo aqui, tá? Então, a minha dimensão filial, por exemplo, né, ela tem como atributos dela cidade, estado, região e país, dentre outros, que a gente não está mostrando aqui, né? Por exemplo, a filial, primeira filial, que é o nome dela, está localizada na cidade de São Carlos, estado de São Paulo, região sudoeste e país Brasil. Tá joia? Então essas daqui seria todo esse conjunto de informações me permite identificar uma perspectiva de análise. Eu posso querer saber, por exemplo, quantas foram as vendas realizadas por cada uma das filiais, por cada um dos produtos, ou em cada intervalo de tempo sendo analisado nessa minha tabela de fatos. Beleza? Bom, então vamos entender o que são os fatos, né? Cada fato, cada tabela de fato, cada entrada numa tabela de fato, né, ele pode armazenar uma ou mais medidas numéricas que constituem os valores objetos da minha análise dimensional. Então, percebam o seguinte, eu vou querer analisar, eu tenho a oportunidade de analisar os meus dados de acordo com cada uma das perspectivas ditadas na minha dimensão, certo? Então, eu posso analisar por loja, por produto ou por dia, aqui nesse caso, né? Posso ter uma análise, mas eu vou ter uma análise do quê? Quem vai me dizer o que eu posso analisar de acordo com, por loja, por produto ou por dia, de acordo com o que está sendo modelado? São as medidas sendo guardadas aqui. Então, isso daqui é o que eu consigo analisar, é o que pode ser analisado, tá? Esses caras aqui é que vão me dizer o que eu consigo analisar, tá? Esses caras aqui é que vão me dizer o que eu consigo analisar utilizando essa minha tabela de fato, tá? Eu já sei que eu consigo analisar esse o que aqui, né, digamos assim, por loja, por produto e por dia, porque quem vai me dizer isso aqui são as dimensões. O que eu consigo analisar é o que está guardado nas medidas aqui na minha tabela de fatos, tá? Então, uma tabela de fatos, isso aqui é importante, tá? É uma chave primária, um campo multi-key, certo? Um campo multi-chave, que é formado pelas chaves primárias das dimensões com que elas se relacionam. Lembram que eu falei aqui? Deixa eu voltar aqui atrás, nesse outro slide, né? Que eu tenho aqui, por exemplo, essas três foreign key aqui, né? A foreign key do dia em que isso aqui ocorreu, a foreign key do produto que foi vendido e essa foreign key da filial que foi vendida. A composição dessas três chaves é que me dariam a chave primária de cada uma das entradas dessa minha tabela de fatos, tá? Normalmente, essa minha tabela de fato armazena mais linhas do que as minhas tabelas de dimensão, isso daí é fácil da gente entender, né? Imagina que aqui eu tenho sendo armazenadas as vendas realizadas por cada uma das filiais, por cada produto, em cada dia da minha empresa como um todo, né? É fácil da gente entender que eu vou ter muito mais linhas do que cada uma dessas tabelas, né? Porque, por exemplo, nas filiais, imagina que uma empresa tem só 3 ou 4 filiais, né? Teria 3 ou 4 entradas nessa minha tabelinha aqui, né? Imagina que eu tenho, sei lá, 50 ou 60 produtos sendo vendidos, né? Imagina que eu tenho aqui, num ano, eu tenho 365 dias, né? Imagina que eu tenho dados aqui
de 5 anos, né? Faz uma multiplicaçãozinha aí, vai dar menos do que 2.000 dias, né? 2.000 entradas aqui. Então, enquanto isso, né, essa minha tabela aqui é muito fácil entender que espera-se, né, que uma filial realize várias vendas de vários produtos em vários dias, né? Então eu vou ter a chance de eu ter muito mais linhas nessa minha tabela de vendas do que nas outras tabelas, né? Nessa minha tabela de fatos do que nas minhas tabelas de menção é bastante considerável, né? Então eu vou ter a chance de eu ter mais linhas aqui na minha tabela de fatos é maior do que eu ter do que ter mais linhas, né, nas minhas tabelas de dimensão, tá joia? Bom, e essas nossas tabelas de fato, né, elas originam-se nessas entidades que a gente encontra no modelo relacional que representam ações, eventos, acontecimentos, enfim, vou até destacar aqui de vermelho, tudo que a gente deseja registrar no nosso modelo dimensional, tá? Tudo que a gente deseja ter uma análise sobre aquilo, tudo aquilo que a gente deseja quantificar, rastrear dentro da minha empresa. Tá? Então é importante a gente entender isso, pessoal. Nós vamos ter bastante tabelas de fato, porque essas tabelas elas são relacionadas a tudo aquilo que eu quero quantificar, tudo aquilo que eu quero analisar no meu negócio, tudo aquilo que eu quero ter a oportunidade de analisar, de mostrar para um gestor que ele quer ter um rastreamento do que está acontecendo daquilo dali, tá? Por isso que a gente diz, né, isso já dá para a gente entender um pouco do porquê que a modelagem de um Data Warehouse ele é voltado por assunto, né? Porque cada tabela de fato ela vai estar invariavelmente relacionada a um assunto, tá? Então é fácil a gente entender isso e dá até para a gente entender a composição dos data marts, né? Porque o conjunto de assuntos relacionados eu posso colocar numa mesma base de dados. Eu não preciso ter diferentes assuntos que por vezes não são correlacionados, que por vezes não têm tanto relacionamento, tanta importância em conjunto, digamos assim, numa mesma base de dados. Eu posso quebrar isso por temas maiores, tá? Por temas mais robustos. Perfeito? Por isso que dá para a gente começar a entender, a partir do momento que a gente entende fatos, principalmente os fatos, mas também as dimensões, o que a gente fala da modelagem de um Data Warehouse ser voltada por assunto. É diferente de quando a gente modela os nossos bancos de dados relacionais comuns, né, que a gente está acostumado a modelar. Porque naqueles bancos de dados lá, a gente quer ser capaz de modelar transações em geral. Eu vou ter em diferentes tabelas, obviamente, mas numa mesma base de dados, dados sendo relacionados a todo aspecto que tenha a ver com as transações relacionadas ao negócio da minha empresa. Tá? Então daí vem essa diferença da modelagem por assunto que a gente tem nos nossos Data Warehouse. Tá joia? Bom, então a gente viu então os nossos fatos, as nossas dimensões, né? E aqui nas nossas tabelas fato, né, a gente tem as medidas numéricas que são guardadas, que é tudo aquilo que a gente quer quantificar, né, que é o objeto de análise relevante ao nosso negócio, né? E ela é definida como uma função de suas dimensões correspondentes, tá? Essas nossas medidas, né, eu consigo classificá-las em três categorias, digamos assim, né? A gente tem aquelas medidas que são aditivas, né? Quando esses nossos valores são passíveis de serem somados em todas as dimensões que a gente está analisando, né? Por exemplo, o valor vendido ou a quantidade vendida de acordo com cada uma das dimensões que a gente está analisando. A gente tem aquelas medidas que são classificadas como semi-aditivas, né? Quando a soma desses caras tiver sentido somente em algumas dimensões, mas não em todas, né? Por exemplo, número de clientes não é aditiva na dimensão de produtos, tá? Então, não faz sentido eu somar clientes aqui na minha dimensão de produtos, perfeito? Em compensação, por exemplo, por loja pode fazer sentido, tá? Eu somar a quantidade de clientes que eu tenha por determinado produto, por determinada loja. Tá?
E as não aditivas, né? Quando um determinado valor puder ser somado em qualquer dimensão, ou não puder ser somado, perdão, quando ele não puder ser somado em nenhuma das dimensões que eu estou relacionando aquela medida, né, que aquela tabela de fato, ou sempre produzir um valor sem nenhum sentido válido, tá? Basicamente, quando não puder somar, quando não fizer sentido eu somar, tá? Por exemplo, o valor de porcentagem de lucro ou qualquer outro tipo de relação ou razão entre as métricas, tá? Porcentagem de lucro não faz sentido eu somar, né? Ou subtrair, ou dividir, ou fazer qualquer tipo de operação com ela, né? Ela é única. Porcentagem de lucro que eu tenho em relação a um determinado produto, ou porcentagem de lucro que eu tenho em relação a uma determinada loja tem um percentual de lucro, né? Então esse tipo de coisa, né, não faz sentido eu somar, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso daqui. Essa classificação ela é importante para a gente entender quais são as operações, né, que a gente tem que fazer e que a gente pode fazer quando da construção e manipulação desses caras aqui, tá joia? Das nossas medidas nas nossas tabelas de fato, tá? Bom, uma vez que a gente já entendeu, né, essa questão dos fatos e das dimensões que a gente está armazenando dentro das nossas bases de dados, uma coisa que a gente precisa definir também quando está modelando um determinado data warehouse, que é intimamente ligado, né, com os fatos e as dimensões que a gente vai utilizar, é a questão da granularidade que a gente deseja ter no nosso data warehouse, tá? Essa granularidade a gente pode entender como o nível de sumarização, tá? Ou o nível de detalhes que eu vou armazenar, que eu vou guardar dentro da minha base de dados, tá? Então, é fácil da gente entender isso, tá? Quanto mais detalhado for o meu dado, tá? Quanto mais detalhes eu colocar dentro do meu dado, menor é a granularidade, tá? Então, aqui a gente consegue entender isso, né? Quanto maior for o detalhamento, menor é a granularidade dos nossos dados, tá? Vamos ver no exemplo que isso daí fica fácil da gente entender, tá? Vamos considerar uma rede de supermercado que deseja controlar o comportamento da venda de produtos, então eu quero monitorar aqui a venda de produtos por região, então por região, ao longo do tempo, tá? Eu tenho algumas possibilidades que se encaixam nessa minha definição, né? Aqui embaixo a gente pode perceber, vamos analisar algumas delas, né? Posso criar uma base de dados, um data warehouse, que me armazene essas informações por produto, por loja e por dia. Outra possibilidade é um data warehouse que me armazena essas informações por produto, por loja e por mês. Outra possibilidade, por produto, por região, por dia, dentre outras possibilidades, tá? Então, olha só, quanto maior o detalhamento, menor a granularidade, tá? Onde que é o maior detalhamento que eu tenho aqui, né? Onde que os meus dados estão mais detalhados, né? Concordam comigo que aqui eu vou ter maior detalhamento, eu vou ter mais detalhes na minha informação, né? Ou seja, eu vou ter aqui mais entradas nessa minha tabela, né? Quanto mais entradas eu tiver, que isso quer dizer o seguinte, né? Quanto mais entradas que eu digo, exemplos, né? Guardados, cada tupla, né? Entradas que eu estou chamando aqui, talvez para a gente se acostumar com a nomenclatura, né? Cada tupla que eu guardar aqui, né? Nessa minha base de dados, né? Vai armazenar a quantidade de vendas daquele meu produto por loja por dia, né? Então aqui eu vou ter mais detalhes, certo? Eu vou ter mais detalhes sendo guardados. Aqui embaixo, por sua vez, eu vou ter, quando eu comparo, né? Comparado esses dois aqui, né? Eu vou pegar o primeiro e o terceiro aqui, por questão, só para eu ter espaço aqui para escrever, né? Aqui eu já vou ter por produto, por região, por dia. Percebam que aqui, ó, eu vou ter menos detalhes, certo? Sendo analisados. Por quê? Para uma região, eu tenho ali o consolidado de todas as lojas daquela região,
tá? Então, aqui provavelmente, por região, imagina que eu tenho as regiões do país como um todo, né? Eu tenho a região norte, eu tenho a região nordeste, eu tenho a região centro-oeste, eu tenho a região sudeste, sudeste, né? Eu tenho a região sul do país, tá? Então, tenho 5 regiões do país aqui que podem ser analisadas. Então, para cada produto, para cada dia, eu vou ter 5 entradas. Aqui, eu vou ter uma entrada para cada loja que eu tenho. Imagina que na região norte, eu vou ter, sei lá, 50 lojas aqui. Na região nordeste, eu vou ter 17 lojas. Aqui na centro-oeste, vou ter 22 lojas, na sudeste vou ter 35 e na sul eu vou ter 11 lojas aqui, tá? Então, é fácil a gente perceber que aqui, né, quando eu pego essa minha linha, enquanto nessa minha versão da base de dados aqui de baixo, eu vou ter uma única entrada, que é relativa à região norte, nessa outra aqui de cima, eu vou ter 50 entradas, certo? Aqui, nessa minha versão que eu tenho consolidada por região, né, eu vou ter menos detalhamento. Então, os meus dados são de alta granularidade, certo? Vou ter menos detalhamento sendo colocado ali. Nessa outra versão, né, na versão inicial que eu tenho, né, eu vou ter maior detalhamento, porque eu vou ter cada loja sendo colocada na minha base de dados. Então, eu tenho baixa granularidade nesse caso, tá? A gente pode entender a granularidade como a quantidade de informação consolidada em uma única entrada, tá? Nessa daqui, né, na versão aqui de baixo, nessa versão por região, cada entrada ela é um consolidado de várias lojas, então aqui tem muita informação consolidada em uma única entrada. Nessa aqui de cima, cada entrada é sobre uma única loja. Então, o meu nível de detalhamento ele é bastante alto, tá? Então, aqui eu tenho uma baixa granularidade, tenho baixa quantidade de informação agregada em cada uma das entradas, tá? Então, percebam, ó, que diferentes possibilidades que a gente tem aqui, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que definir a priori, certo? Obviamente, a gente pode ter diferentes versões disso daqui em um mesmo Data Warehouse, mas em geral isso daqui é uma decisão primordial que a gente precisa definir, que a gente precisa tomar antes de começar a modelar o nosso Data Warehouse, o nosso repositório de dados. Tá joia? Bom, a definição dessa granularidade, né? O que pode definir a escolha do nível de granularidade? A necessidade de informação naquele nível de detalhamento, o volume estimado, né? Quantas entradas eu vou ter para cada uma dessas entradas, né? Para cada tabela dessa que eu teria que considerar, né? Que seria mais ou menos a média de combinação entre essas dimensões. É aquilo que eu falei aqui atrás, né? Deixa eu voltar aqui, né? Imagina que eu tenho aqui 50 lojas na região norte, 17 na nordeste e assim por diante, né? É possível eu armazenar, né? Pensando que aqui eu teria para cada uma dessas daqui, eu teria uma entrada nessa minha tabela, né? Teria aqui 67 mais 22, 89 mais 35, 119, 124 aqui, 135 entradas aqui, certo? Ao invés de ter apenas 5 na outra versão, né? Eu tenho como armazenar isso por cada dia para cada produto, né? Vamos ver um exemplo aqui, né? Produto de loja dia, né? Se essa loja possui aproximadamente 10 mil itens vendidos por dia, se tivermos 200 lojas, e armazenar os dados de 10 anos, né, a gente teria 10 mil, que é a quantidade de itens vendidos, aproximadamente, né, vezes o número de dias que eu estou considerando, guardado nessa minha base de dados, vezes as 200 lojas que eu tenho, que vai me dar aproximadamente 7,3 bilhões de registros, né? Se a gente considerar que a gente vai ter 3 chaves, chave do produto, chave da loja e chave do dia sendo guardada, né? Cada um com 4 bytes e mais 3 valores numéricos de 5 bytes que a gente vai guardar relativo a essas vendas, né? Por exemplo, lá a quantidade, o valor de cada venda, a quantidade de de vendas daquele produto, né? E o lucro que eu tenho, a minha margem de lucro naquele produto, por exemplo, são 3 valores numéricos, né?
isso daqui me daria aproximadamente 190 GB, né? 189 GB, sem contar aqui índices que os nossos SGBDs armazenam. Com certeza passaria de 190 GB aí tranquilamente, tá? Então, eu tenho 190 GB, meu servidor tem 190 GB para armazenar, né? Essa é uma questão que a gente tem que considerar. Se não tiver, aí eu tenho que pensar em outras formas de armazenar os meus dados, tá? Lembrando que isso daqui é para uma análise que eu estou fazendo, para análise de vendas por produto, por loja, por dia, tá joia? Obviamente, pensando numa empresa maior, né, eu posso ter e terei certamente outras análises que serão realizadas, né? Não vou ter só essa base de dados sendo armazenada aqui, tá? Algumas perguntas, né, que a gente pode levar ao analisar isso daqui. 10 anos é suficiente para reconhecer padrões? Em geral, né, 10 anos pode ser uma margem de tempo pequena, né? A gente pode precisar de mais do que 10 anos, né? Quão trabalhoso é construir e manter uma tabela como essa, né? Com esse nível de granularidade? É fácil eu manter? É difícil eu manter isso daqui, né? Lembrando que aqui a gente está no nível de detalhamento maior, onde eu tenho baixa granularidade, certo? É fácil eu manter isso, manter essa granularidade de dados lá embaixo, né? Esse nível de informação lá no maior detalhamento possível? Será que é fácil, é difícil eu manter isso? São coisas que a gente tem que levar em consideração na modelagem do nosso problema, tá joia? Bom, sobre modelagem, né? A gente já falou um pouquinho, eu já falei um pouquinho disso daqui anteriormente, né? A gente tem alguns modelos possíveis de serem feitos, né? Star Schema ou esquema estrela, né? Ou o Snowflake Schema, ou o modelo floco de neve, esquema floco de neve, né? No Star Schema, né? Ela recomenda a não normalização das tabelas de dimensão, certo? Então, cada uma dessas tabelinhas que a gente vai ter aqui são tabelas não normalizadas, certo? Cada uma dessas tabelinhas aqui, elas vão consolidar as informações que a gente tem sobre as dimensões de maneira não normalizada, tá? Já o Snowflake Schema, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele visa garantir a normalização dessas tabelinhas aqui. Como que ele garante a normalização? Fazendo aquela herança que eu comentei com vocês, né, das nossas tabelas de dimensão, tá? Para garantir que não haja redundância de dados, por exemplo, todas aquelas questões que a gente analisa relativas às nossas dimensões, tá? Então, perceba que aqui toda a informação da nossa dimensão está em uma única tabela, que é o Star Schema, e o Snowflake Schema, para garantir a normalização desses caras, a gente utiliza por exemplo, a herança entre esses caras. Quem que é melhor? Bom, em geral, a gente opta, e a maioria das bases de dados que a gente vê para Data Warehouse, optando por modelos Star Schema, tá? Existe modelagem utilizando Snowflake Schema? Existe, mas é menos comum, tá? É menos comum porque essa abordagem aqui, obviamente, cada uma delas tem vantagem e desvantagem, né? Como esse cara aqui não normaliza as tabelas de dimensão, a consulta aqui é mais rápido, né? Aqui é mais rápido, certo? Então aqui minha consulta é mais rápida. Em compensação, ela vai exigir mais espaço, em geral, tá? Por quê? Porque eu posso ter redundância de informação entre as minhas tabelas de dimensão, se for o caso. Já o meu Snowflake Schema, esse cara aqui, ele é mais lento, certo? Ele demora mais, em geral, porque eu tenho essa questão de hierarquia entre as minhas tabelas, né, digamos assim. Por outro lado, exige menos espaço, tá? Quem é melhor do que quem? Depende da aplicação, mas em geral a gente opta, esse daqui é o mais usado, tá? O Star Schema é o mais usado em geral, tá joia? Então esse cara aqui é o que a gente vê mais sendo adotado nas diferentes modelagens que a gente vê de Data Warehouse por aí, beleza? Só para a gente entender, né, essa diferença entre elas, aqui está um modelo Star Schema, né, onde todas as informações estão concentradas. Vamos focar aqui na dimensão de tempo, né, onde a gente pode ver aqui o tempo sendo modelado, né,
Então, ó, perceba que todas as informações para tempo está dentro de uma mesma tabela. Dia, mês, trimestre, semestre e ano está dentro de uma mesma tabela referente ao tempo. Tá? Então, cada entrada dessa minha tabela vai ter lá o valor do dia, o valor do mês, o valor do trimestre, o valor do semestre, o valor do ano. Beleza? Então aqui é uma dimensão que está presente em todos... Ah, é só para a gente lembrar, né? O tempo, em geral, ele está presente em todos os projetos de DW, tá? Todos os projetos de DW têm uma dimensão de tempo, tá? A gente já falou isso. Cada entrada que a gente tem nas nossas tabelas de fato, aquilo que eu quero monitorar na minha corporação, está associado a uma chave de tempo. Por quê? Porque eu não tenho sobrescrita de dados, tá? Então percebam que aqui a venda de um produto por uma filial, né, ela é guardada aqui temporalmente para mim. Eu tenho aqui do dia 1º de janeiro, do dia 2 de janeiro, do dia 3 de janeiro e assim por diante, tá? Fosse numa modelagem convencional que a gente tem, né, quando eu entrasse, colocasse a venda de um produto em uma determinada filial, eu provavelmente sobrescreveria essa informação se não fosse essa informação de tempo aqui, né? Se eu não considerasse a informação temporal das coisas, tá bom? Bom, só para a gente ver aqui então, né, como que ficaria aqui. Filial, eu teria aqui chave filial sendo a chave, né? Chave primária, nome da filial e assim por diante. Produto, chave do produto e assim por diante. Tempo, chave do tempo, onde eu teria aqui os valores guardados de dia, mês, trimestre, semestre e ano. Vendas, chave, aqui eu teria a minha tabela de fatos, né? Perceba que a chave primária dela seria chave de tempo, chave de produto e chave filial. A composição dessas três foreign keys aqui vão me dar uma informação única, que é a primary key composta dessa minha tabela de vendas. Beleza? Bom, então aqui, para eu fazer uma consulta, por exemplo, no meu modelo Star Schema, né, listar, por exemplo, o lucro em dólar e as unidades vendidas por tempo, por produto e por filial, né? Considerando aquela modelagem que a gente viu anteriormente, né, select dia, o mês ou ano aqui, as data, dia, mês e ano, né? Essa composição, as data, nome produto, nome filial, lucro dólar, unidades vendidas from, vendas V, né? Então eu teria aqui a minha tabela de vendas aqui, tempo T, produto P e filial F, where, né? Onde V.chave tempo, então a chave do tempo aqui desse cara é igual ao T.chave de tempo, achou o tempo aqui, e V.chave produto é igual a P.chave produto, e V.chave filial é igual a P.chave filial, ordenando por V.chave tempo, V.chave produto, V.chave filial. Então aqui eu estou armazenando, percebam aqui o lucro em dólar e as unidades vendidas, as informações, as medidas que eu estou guardando estão sendo pegas aqui, né? Nessa minha consulta. Nome do produto e nome da filial, deixa eu pôr em cores diferentes aqui, né? Nome do produto está sendo pego dessa minha tabela produto, aqui. Perceba que aqui eu só tenho a chave do meu produto sendo guardada, certo? E o nome da filial está sendo pega dessa minha tabela aqui, beleza? Então, ó, eu estou consultando, eu tenho aqui armazenado todas as vendas, concentrados, consolidados todas as vendas, quantifiquei nessa minha tabela de fato o lucro e a quantidade de unidades vendidas, e as informações, as características, eu estou pegando dessas tabelas aqui, tá? De forma análoga, né, a gente também pegou aqui dia, mês e ano, essa minha data, né? A composição desses caras, né? Eu estou pegando daqui, dia, mês e ano, beleza? Tudo isso aqui da minha tabela de tempo, tá bom? Olha como que ficaria aqui essa minha mesma modelagem, né, utilizando uma constelação de fatos, por exemplo, tá? Onde eu teria aqui, né, vários, ainda utilizando meu Star Schema, tá? Então perceba que eu ainda estou utilizando aqui o meu Star Schema. Eu tenho uma constelação de fatos aqui. O que é isso agora? Eu tenho mais de um fato sendo guardado aqui,
tá bom? Então percebam, ó, eu tenho a Fato Vendas Filial e a Fato Vendas Promoção, tá? Percebam que aqui eu tenho quantificadas as vendas por filial e aqui eu tenho quantificadas as vendas por promoção, tá? Percebam que é diferente o que eu estou analisando em cada uma delas, tá? Então aqui eu tenho diferentes, embora aqui, né, eu estou quantificando, as medidas são bastante parecidas, mas aqui percebam que aqui o lucro é por filial e aqui o lucro é por promoção, tá? Então é diferente o que eu estou analisando em cada uma delas, tá bom? Ó, percebam aqui o que eu estou fazendo, né, o que eu estou falando aqui sobre dimensões em conformidade. Percebam que a mesma tabela dimensão tempo, ela é utilizada por diferentes tabelas de fato, tá? Então, nesse tipo de dimensão, né, eu chamo de dimensão em conformidade. Então, dimensão em conformidade é aquela que ela tem o mesmo significado, ela preserva o seu significado para todos os fatos que eu tenho modelados na minha base de dados, tá? Uma dimensão degenerada é uma diferente da dimensão em conformidade, é aquela que não tem características suficiente para ser uma tabela de dimensão e por isso virou uma coluna na minha tabela fato. Nós vamos entender isso daqui, tá? E a minha dimensão lixo são dimensões para campos com certas características diferenciadas como tag, valor binário e assim por diante, tá? Por exemplo, contribuinte sim ou não, sexo masculino ou feminino e assim por diante, tá? A gente pode, eu não gosto muito desse nome dimensão lixo, tá? A gente pode encarar isso daqui como uma dimensão, vamos dar o nome de auxiliar, tá? Auxiliar. A gente pode encarar dessa forma. E a dimensão degenerada é aquela que não virou necessariamente uma dimensão, tá? Não tem característica para ser uma dimensão, por isso virou uma coluna na tabela fato. Esses dois caras aqui, via de regra, a gente busca evitar na nossa modelagem, tá? A gente busca evitar utilizar dimensões degeneradas ou dimensões lixo. Mas por vezes a gente não consegue fazer uma modelagem que não considere dimensões degeneradas ou dimensões lixos. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, então. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a questão de modelagem de Data Warehouse. O que é importante da gente entender dessa aula de hoje? A definição de fatos e dimensões, né, como a gente pode ter diferentes fatos sobre um determinado aspecto de uma empresa que a gente quer monitorar, né? Então a gente vai criar um fato para cada coisa que a gente quer quantificar, cada coisa que a gente quer monitorar dentro do nosso negócio, dentro do nosso aspecto, e as diferentes dimensões que a gente vai ter dentro da nossa base de dados. Tipo de dimensão que a gente usualmente deseja modelar, deseja utilizar nas nossas modelagens. Dimensões em conformidade, tá? Aquela que a gente consegue reutilizar para diferentes tabelas fato, tá? Não conseguimos utilizar isso, a gente parte para dimensões degeneradas em algum caso, tá? Em que elas viram uma coluna da tabela fato, mas que isso, repito, deve ser evitado, tá? E dimensões lixo, né? Ou dimensões auxiliares, eu prefiro esse nome, tá? A gente também evita utilizar e só utiliza quando é extremamente necessário. São aquelas dimensões que a gente vai quantificar, vai modelar, vai colocar ali dentro os valores que são utilizados por diferentes campos das nossas tabelas sendo utilizadas, tá bom? Então a gente vai continuar falando um pouquinho mais de modelagem no próximo vídeo. Até lá!